Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e o Santos está nas semifinais do Campeonato Paulista. Foi sofrido, foi nos pênaltis, foi difícil, foi com um desempenho muito pior do que nós esperávamos, mas o importante é que conseguimos essa classificação, garantimos aí esta semifinal, uma semifinal que não será fácil, uma semifinal em que o Santos entra contra os 3 times que venceram o Santos na temporada, na primeira fase do Campeonato Paulista, mas hoje foi um dia de redenção de João Paulo, de, não sei, talvez um reconhecimento do Jair, desses jogadores que entraram. Tem muita coisa para melhorar, tem muita crítica a ser feita, mas o importante é que o Santos conseguiu vencer uma disputa de pênaltis, conseguiu se classificar no mata-mata decisivo e conseguiu estar nas semifinais do Campeonato Paulista, coisa que não acontecia desde Sampaoli, desde 2019, em que o Santos, inclusive, foi eliminado com pênaltis. Então, vamos falar aqui deste horrível Santos 0, Portuguesa 0, mas glorioso Santos 4, Portuguesa 2 nos pênaltis, para nos classificarmos para as semifinais. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e comemore aqui com a gente o que você achou dessa disputa de pênaltis. O tempo regulamentar foi bem ruim, um desempenho muito abaixo do time que entrou com o João Paulo, Rainer e Felipe Jonathan nas laterais, porque o Aderlan teve uma lesão, ou sentiu aí a perna, Gil e Joaquim na defesa, Pituca Schmidt, Caçares no meio, Guilherme, Otero nas pontas e Furt na centroavance de um time que entrou e não foi bem. A verdade é essa, o Santos não foi bem, tanto que a Portuguesa fez o que a gente esperava que fizesse, deu a bola para o Santos, deixou o posse de bola para o Santos desde o começo da partida. Fica claro, no primeiro tempo 64% de posse do Santos, no segundo tempo 70% de posse do Santos, mas uma Portuguesa que levou mais perigo. Estou aqui com o SofaScore aberto, o Santos teve um pouquinho mais de finalizações, 9-7, mas só uma que foi considerada uma finalização certa. A Portuguesa teve 3, levou perigo, o João Paulo teve que fazer defesas, e ainda teve uma bola na trave da Portuguesa que eu acredito que não conta como finalização certa. Eu acho que por ser na trave ela não contaria. E um Santos que já entrou sabendo qual seria o adversário, porque o Novo Horizontino tinha acabado de eliminar o São Paulo. Quer dizer, entrou sabendo mais ou menos, né? Porque quando começou o jogo do Santos, ainda estava ocorrendo as disputas de pênalti entre São Paulo e Novo Horizontino, mas o Novo Horizontino se classificou. E aí o Santos já sabia quem possivelmente pegaria, porque como foi empate, já que o tempo regulamentar tinha terminado empatado entre Novo Horizontino e São Paulo, o Red Bull Bragantino já tinha ultrapassado esses 2 times na pontuação, de modo que o Santos pegaria, com certeza, o Red Bull Bragantino, deixando aí o que vencesse nos pênaltis para o Palmeiras, que o Santos já não alcança mais até a final. Mas falando do jogo do Santos, que é o que nos importa, um Santos que eu não sei se é a pressão de ser um mata-mata, e o Santos que há muito tempo não entra, né, numa disputa dessas, principalmente de Campeonato Paulista, mas foi um Santos que teve dificuldades, não só de furar a retranca da Portuguesa, mas de ter o controle efetivo do jogo. Eu acho que apesar do Santos ter mais posse de bola, o Santos não teve um controle efetivo da partida, deu muito espaço para a Portuguesa, que em alguns momentos até se salientou, digamos assim, avançou um pouco, aproveitou os espaços que o Santos deu, e o Santos que tomou perigo. O João Paulo teve que fazer defesas, então foi um primeiro tempo que eu considero complicado do Santos, e esperava-se que o Carille já fizesse alguma mudança, ou tirasse o Caçares para colocar... Aqui a questão era essa, o Caçares estava muito mal, mas daí se tira, e sabendo que o Juliano só pode ficar 25, 30 minutos em campo, o que fazer, né?
Daria para colocar o Otero na meia, colocar um outro ponta. Enfim, o Carille optou por não fazer substituições no intervalo, voltou com o mesmo time e novamente a Portuguesa pressionando, não sei se é o termo, a Portuguesa levando perigo, acho. Alguns momentos, inclusive, de contra-ataques perigosos da Portuguesa. E aí, quando chega aos 15 minutos do segundo tempo, eu acho que dá a impressão que o Carille estava assim, contando no relógio. Assim, acho que ele pode 30 minutos, acho que ele pode 30 minutos. Bom, desconsidera os acréscimos. Aqui deu 15 minutos, entram Juliano e Jair para sair Joaquim Caçares. Não sei se o Joaquim ele tomou uma cabeçada num encontrão no primeiro tempo, talvez por isso ele não tivesse 100%. O Caçares muito mal. Entra o Juliano, entra o Jair, e aí a Portuguesa coloca o Vitor Andrade, que era o meu temor, né, de lei do ex aí. 13 minutos depois dessa substituição, então aos 23 do segundo tempo, 15, não, 13, né? 15, 25, 28 do segundo tempo, o Otero chega numa dividida contra. Não foi o Vitor Andrade, né? Eu não lembro quem que era o jogador. Acho que não foi o Henrique Dourado também. Mas enfim, o Otero chega com o pé um pouco alto. Vou dar essa aqui, acho que foi um pouco alto, mas não com violência e não foi. Porque o pé alto normalmente é porque tem aquele risco de você pegar tipo a canela e enfim, levar um risco efetivo, que nem foi com a jogadora do Santos no Brasileiro Feminino. O Otero foi no pé, pisou no pé, teve a falta. Daí a ser vermelho, eu acho que foi um exagero. Me dá a impressão assim que o Klaus foi tentar compensar a expulsão do próprio Vitor Andrade, que foi muito criticado porque, de fato, ele foi com um pé um pouco alto, mas não foi para fazer essa falta, não foi para usar de violência. De qualquer forma, Otero foi expulso, já desfalca a gente contra o Red Bull Bragantino, o que é ruim, porque era um jogador que vinha jogando muito bem, fazendo diferença e levando perigo em bolas paradas. E aí o Carille já faz 3 substituições ao mesmo tempo, tira o Furt, o João Schmidt e o Rainer, coloca o JP Sherman, o Thomas Rincon e o Patati. E aqui eu vou fazer uma observação elogiosa ao Carille, que eu gostei da ousadia de colocar os meninos. O Patati e o Sherman. O Patati até não entrou bem, mas eu acho que são jogadores que têm potencial e são jogadores, acho que mais interessantes. Assim, você vai colocar, tipo, Dodô, você vai colocar Nonato de novo, você vai colocar Pedrinho outra vez. Podia tirar o Furt e colocar o Morelos, mas eu achei interessante a ideia do Carille de, assim, estamos com um a menos, vou tirar o centroavante e tentar levar perigo pelas pontas, tentar fazer essa bola chegar na área, já que tem o Juliano. Então eu achei interessante. Não fez diferença, no fim das contas. Só aconteceu do Xeromão tomar um amarelo ainda mais pro final do jogo, o Patati perdeu algumas bolas, mas o Santos acabou não conseguindo levar tanto perigo. E aqui vale destacar o problema do Santos de finalização, assim. Hoje acabou não fazendo tanta diferença porque o Santos consegue a classificação e porque não fazia diferença ganhar ou não alcançaria mais o Palmeiras e nem perderia a segunda colocação pro RB Bragantino. Mas o Furt finalizou mal, o Guilherme finalizou mal, então o Santos teve algumas chances em que, quando conseguiu criar na frente do gol, não conseguiu fazer esse gol acontecer. Acabou que foi para os pênaltis, e aí ficou aquela coisa do João Paulo, né? Porque, sendo pênaltis um duelo de goleiros, digamos assim, que são os que vão participar de todos os lances de pênaltis, a torcida da Portuguesa tem no Tomazella um goleiro que eles confiam, um ídolo, talvez, dê pra chamar assim. E o João Paulo é quase o contrário, no sentido de pênaltis, né? É um jogador que é muito criticado por não pegar pênaltis. Então, enquanto a Portuguesa parecia bastante satisfeita, até inclusive quando estava com um a mais, não buscou tanto gol, queria mesmo essa disputa de pênaltis. Ao fim da partida, gritaram muito o nome do Tomazella, e a torcida do Santos um pouco mais tímida nesse sentido, mas tentando apoiar o João Paulo. A Portuguesa começou batendo ainda, o que normalmente é uma vantagem, assim, mais ou menos vantagem, porque você meio que dita o andamento aí dos pênaltis. Começou batendo, e aí
enfim, cumprimentos ao João Paulo. Eu acho que a gente merece fazer o reconhecimento neste momento. No primeiro pênalti batido, a Portuguesa marca algum, mas o João Paulo ao menos acerta o canto. Uma crítica que é normalmente feita pro João Paulo é que ele pula muito antes da cobrança. Nesse caso, ele acertou o canto. Passou relativamente perto de pegar, né? Acho que não tinha que encostar, mas beleza. O Juliano bate muito bem, uma quase cavadinha, mas ele olha muito bem. O Tomazella caindo pro lado esquerdo dele, direito do Juliano. Bate no meio, bem suave. E aí, aquele momento que acho que é merecido pro João Paulo. Lembrando que, pelas notícias que tivemos, o que foi relatado é que o Santos treinou pênaltis efetivamente. Então eu espero que os treinadores de goleiro tenham falado com o João Paulo, tipo assim, ó, você vai ser o cara se for pros pênaltis, então treina aí, estuda os batedores de pênaltis da Portuguesa. Eu não sei se ele fez isso, mas enfim, ele conseguiu pegar o segundo pênalti, uma batida que foi no canto, foi meio fraca, mas ele desviou bastante, assim, é interessante se você olhar no replay bem devagar, ele defende a bola e já olha para trás assim, mas ele olha com uma expressão assim de terror, assim, do tipo, essa bola vai para dentro. E aí na hora que sai ele explode. É muito interessante ver nesse sentido. O Guilherme bateu o segundo pênalti, bateu bem, bateu forte, gol de novo. E aí o Quintana, que acho que é uruguaio, vai bater o terceiro pênalti. O João Paulo pula muito antes de novo, pula pro lado esquerdo dele, direito do batedor, e aí o Quintana vai tirar essa bola, bate bem fraquinho, ela teria entrado se ele não tivesse acertado a trave e desviado, e aí o Santos abre 2-1. Tomás Rincon bate muito bem, bate confiante, 3-1. E aí entra o Paraíso para bater o pênalti, né, que é uma revelação da Portuguesa, se não me engano, das categorias de base, entrou durante a partida. Ele também. Aí ele bateu, João Paulo de um lado, Paraíso, a bola bateu no outro. Então 3-2. Mas, caso o Santos fizesse esse último pênalti, o Santos estaria classificado. E quem vai para cobrança é o Jair, garoto, pouquíssimo tempo no profissional em jogos valendo. Né? É colocado para bater o pênalti decisivo. Eu pensei, caraca, por que colocar o Jair, né? Tinha todo mundo aí para bater esse pênalti. Depois o Jair foi lá, bateu muito bem, classificou o Santos. E ontem eu estava conversando com meu pai sobre uma possível disputa de pênaltis. E meio que o nosso consenso era assim: é melhor colocar o Brasão. Assim, a gente sabia que o Carille não faria isso para não ter essa coisa do tipo, eu vou tirar o meu goleiro para colocar outro goleiro. Assim, assinar o atestado de falta de confiança, né? O Carille não ia fazer isso. Mas é aquela coisa, assim, se o Santos perde essa disputa de pênaltis, se é com o João Paulo, ele seria muito criticado. Se é com o Brasão, todo mundo ia falar, mas se fosse o João Paulo, teria perdido também. Corta para hoje, João Paulo é mantido como o goleiro da disputa de pênaltis. O Santos vence e se classifica para a semifinal na disputa de pênaltis, então todo cumprimento aqui ao João Paulo. Não sei se foi treinamento, não sei se o treinamento deu confiança, mas é muito bom que o nosso goleiro tenha essa vitória de disputa de pênaltis, algo que é muito difícil na história recente do Santos, a gente sabe. Mas o Santos está lá, está classificado, vai enfrentar o Red Bull Bragantino, que é aquilo, é o que eu estava comentando no começo do vídeo. O Santos teve 3 derrotas na primeira fase do campeonato. Palmeiras, Red Bull Bragantino e Novo Horizontino. Exatamente os outros 3 times classificados para a semifinal. Então eu acho que esse jogo mostrou que o Santos tem que melhorar bastante. O time do Santos no final da partida estava muito cansado, não conseguia fazer jogadas, não conseguia se mostrar ativo. E isso com mais tempo de preparo, mais tempo de descanso do que a Portuguesa, por exemplo. Então não pode acontecer uma coisa dessas. Mostra que o Santos precisa melhorar muito para a Série B para conseguir não passar muitos sustos se for para subir na Série B. E o Santos eventualmente entra como um azarão, assim, acho que vai enfrentar times do Novo Horizontino que vem muito bem, conseguiu esse empate contra o São Paulo jogando no Morumbi, conseguiu essa vitória nos pênaltis. O Red Bull Bragantino, que é um time muito organizado, foi eliminado agora, mas da Libertadores. O Palmeiras dispensa comentários, então o Santos entra contra 3 times que são muito fortes
no sentido de que não acho que seja favorito contra o Red Bull Bragantino, e não acho que seja favorito, caso consiga passar do Red Bull Bragantino, não acho que seja favorito contra quem vier da outra semifinal. Mas é muito importante que o Santos tenha conseguido essa semifinal, até porque foram muitos anos difíceis, muitos anos sem conseguir nem mesmo se classificar para o mata-mata do Paulista. Então, felizmente, conseguimos aí esta vaga na semifinal. Semana que vem tem jogo de novo. E aí, mais uma vez, um jogo decisivo, um jogo contra um adversário complicado, mas o Santista eu acho que garante sua vaga na Copa do Brasil. Já estava garantida com a classificação do Palmeiras, mas agora garante por estar na semifinal. Acho que isso é muito importante. Se for parar para ver, o São Paulo, por exemplo, acho que não tá garantido ainda na semifinal, né? Que afinal de contas, o Bragantino e o Novo Horizontino passaram ele. Não tá garantido na Copa do Brasil. Então, pelo menos o Santos está, e é isso que me importa neste momento. Vaga na Copa do Brasil, vaga na semifinal do Campeonato Paulista, Santos classificado com vitória numa disputa de pênaltis. Quem diria, quando chegou na disputa com o Otero expulso, eu pensei, um abraço. Mas, felizmente, o João Paulo fez valer a estrela dele. Semana que no próximo fim de semana não tem jogo, é data FIFA, então o Santos só entra em campo na outra quarta ou quinta-feira da outra semana, acho que dia 27, se eu não me engano. Até lá, falaremos mais de Santos, mas de um Santos classificado, teremos paz aí por mais 10 dias, certo? Vou poupar vocês de jogador a jogador, eu acho que o desempenho hoje foi bem ruim. Talvez aí com o tempo que teremos sem Santos em campo a gente discuta um pouco o que precisa melhorar, se eu tiver tempo, o que precisa melhorar para a semifinal e principalmente para o Campeonato Brasileiro da Série B, mas acho que é muito importante que o Santista aproveite pelo menos esse momentozinho, segunda-feira, terça-feira, para respirar aliviado por ter se classificado. Estamos na semifinal. É isso aí, galera. Muito importante para o Santos essa chegada aí na semifinal. E agora, para cima do Bragantino, mas eu acho que o mínimo que o Santos tinha que fazer nesse campeonato está feito. Daqui para frente, quase lucro que vier. O que o Santos precisa fazer é organizar melhor o time. Tomara que o Carille faça o que não tem feito, que é aproveitar esse tempo para treinar o time, para preparar o time. Mas de qualquer forma, torcemos muito para que o Santos consiga aí dar uma ajeitada, melhorar a condição física dos jogadores para encarar esse Red Bull Bragantino. Vai que leva para os pênaltis, o João Paulo consegue de novo numa dessas, mas enfim. O importante é que o Santos consegue essa classificação. Obrigado, Jair, que entrou aí numa fria. Obrigado, Rincon, que também entrou durante a partida. Obrigado, Juliano, que também entrou durante a partida. 3 dos nossos 4 batedores entraram durante a partida. O outro foi o Guilherme. Obrigado também. E muito obrigado, João Paulo. Acho que você merecia uma classificação dessas. Imagino que ninguém esteja tão feliz quanto você por todo o contexto. Mas estamos muito felizes. Obrigado, Santos, por ter pelo menos feito essa classificação. Foi difícil, foi pior do que nós gostaríamos que fosse. Mas o Santos está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista e enfrentará o Red Bull Bragantino na outra semana. É isso que temos para hoje. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. Obrigado, Santos, pela classificação. Obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, inscreve aí, deixe seu like, compartilha, diga o que achou dessa vitória, dessa classificação. Não dá nem pra chamar de vitória, né? Desse empate que nos deu a classificação. E no mais, pra cima deles. Tamo na semifinal. Um abraço!